pela primeira vez na história, o PSDB de Campinas não vai ter um candidato próprio a prefeito. Por decisão do Diretório Municipal, em reunião que avançou na madrugada da última sexta-feira, o partido aprovou o apoio à candidatura do deputado federal Jonas Donizete, do PSB, nas eleições de outubro, indicando o vice na futura chapa. O nome ainda será discutido pelo PSDB e só deverá ser apresentado entre abril e maio. A decisão não foi unânime. Integrantes ligados ao Instituto Teotônio Vilela votaram contra a parceria. Para falar sobre essa parceria e sobre esses problemas que podem surgir no PSDB Campineiro, nós estamos com a deputada estadual Célia Leão, que é também presidente do Diretório Municipal. Bom dia, deputada. Bom dia, Marco Maciarelli. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma alegria começar a semana e esse dia especialmente lindo junto com vocês. Muito obrigada pela chamada. Obrigado a senhora, viu, deputada? Agora, pela primeira vez, os partidários do PSDB não vão ter um nome próprio, uma candidatura própria. Não acaba manchando um pouco a história desse partido na cidade, deputada? Tudo na vida sempre tem uma primeira vez, né? E diz que as coisas boas, a primeira vez a gente nunca esquece, né? O primeiro namorado, enfim, as coisas boas da vida. Eu não diria e nem usaria, nem nunca pensei, nem senti essa frase que você coloca, que pode ser que alguém pense assim, e eu sei que você provoca na entrevista, que mancha o PSDB. Eu penso que o PSDB tem história nacional, estadual, já marcada aí por 20 anos de governo. Não tenha dúvida que foi os mandatos do Fernando Henrique Cardoso com a sua equipe econômica, que deu o norte para o país. Campinas conheceu de perto o PSDB com Magalhães Teixeira na administração, tantos outros municípios do estado de São Paulo e do Brasil. Enfim, o PSDB, para resumir, é um partido novo, mas que mesmo com apenas 23 para 24 anos, já conquistou a história, a credibilidade e o respeito a nível nacional. Campinas, nós temos a nossa história também, Marco, e a nossa história é uma história de luta, de seriedade, de competência, de trabalho, de vitórias e também de não vitórias, que isso é absolutamente natural dentro de um processo político, e eu estou falando agora política eleitoral. É a primeira vez, sim, que o PSDB não lança candidato, e não porque não tivesse candidato. Tínhamos nomes fortes, nomes bons, temos grandes lideranças no partido a nível municipal, aliás, a nível nacional e estadual também. Isso é de conhecimento de todos. Até bem pouco tempo agora, nós tínhamos esses candidatos, que poderiam depois afunilar, obviamente seria por um nome só, ou por prévias, que foi uma primeira discussão do PSDB, que isso está garantido no nosso estatuto, no nosso regimento do partido a nível nacional, e depois, ou se não fosse por prévias, seria por um consenso, enfim. Conversava-se o partido desde o ano passado com esses nomes. Acontece que nós queremos, de fato, resgatar para Campinas, o que está na matéria de hoje, resgatar para Campinas aquilo que a cidade merece, né? Um trabalho sério, um grupo que possa fazer da cidade novamente uma cidade que tenha tranquilidade, que tenha grandes obras sérias, competentes, aquelas obras que fazem a diferença lá na porta do cidadão que mora no bairro, seja mais do centro, seja da periferia, cuidar de todas as classes sociais, porque Campinas vive já há muitos anos, graças a Deus, essa miscigenação de raças, povo do mundo todo, não é só de Campinas, não é só da região, não é só do estado, é do Brasil todo, gente de fora. Então Campinas é uma cidade diferenciada. Foi pensando assim que o PSDB entendeu que o momento agora era um momento para aglutinar, para somar, para compor forças, competência, inteligência e sairmos à luta. Os pré-candidatos, cada um a sua razão, levou para mim, enquanto presidente do partido, a sua negativa de continuar como pré-candidato. Então eu, como presidente do partido, fiquei sem pré-candidato. Não tinha candidato e não tenho candidato. Seriam quem esses pré-candidatos, deputada? Nós tínhamos e temos como grandes líderes o nome do Jurandir Fernandes, que é secretário estadual, já conhecido, já é a terceira vez que é secretário-geral do Alckmin, do governador. Temos o Carlos Sampaio, deputado federal, o Arthur Orsi, que teve um excelente e definitivo empenho para essa questão toda da cidade, que é uma pessoa que desponta também na política. O nosso nome, o meu nome, carinhosamente foi lançado, eu agradeci muito, aceitei isso com muito carinho, recebi com muita responsabilidade, mas eu tenho uma outra tarefa no PSDB neste momento. Já fui candidata a prefeito em Campinas,
cumpro a minha missão no parlamento, já vereadora da cidade, que foi uma honra, isso há mais de 20 anos passados, hoje no Parlamento de São Paulo, recebi isso com alegria, mas tem uma tarefa, Márcio. Tem uma tarefa hoje de coordenar o partido, administrar, presidir e levar o partido, agora nesta decisão, por uma vitória para o partido, para a cidade, para a união de forças, que é o que a gente vem buscando. Deputada, nos bastidores, é lógico que o meu intuito aqui é de colocar o que eu recebo de informação, que assim, nos bastidores da política, o que se comenta é que o PSDB não conseguiria fazer frente à força hoje do deputado Jonas Donizete. Por quê? Porque o deputado Carlos Sampaio já disputou as últimas eleições, acabou não conseguindo, estaria com algumas derrotas e não teria como mais uma candidatura, poderia perder mais uma vez. E outros nomes do partido que tinham interesse em disputar não estavam tendo o apoio, principalmente porque o governador Geraldo Alckmin fez aí toda essa articulação. Queria que a senhora pudesse avaliar esses pontos que eu estou colocando para a senhora. Vou avaliar, e você está no seu papel corretíssimo de grande âncora, grande jornalista, parabéns pelo seu trabalho. É o seu papel, sua tarefa, e vem a minha agora na resposta. Eu vou começar pelo final para não ficar nenhuma dúvida, porque essas coisas depois suscitam informações equivocadas, e isso pode não ficar bem esclarecido. Isso não é bom. Não é bom para o partido, não é bom para o governo, não é bom para a cidade, não é bom para os munícipes ou para os eleitores. Em momento algum, o governador Geraldo Alckmin disse a Campinas, ou ao nosso partido, via nosso partido, que o PSDB não deveria, não devesse e não poderia lançar candidato. Em momento algum, o governador se opôs ou se contrapôs à candidatura desse ou aquele pré-candidato. Em hipótese alguma, eu tenho que falar isso com muita clareza. Estou falando de uma rádio respeitada, CBN ouvida, a nível de município, região, estado e Brasil, enfim, que toca notícia o tempo todo. E é com essa mesma verdade que eu me reporto a você e aos ouvintes. O governador Geraldo Alckmin vê Campinas como uma cidade polo importante, e ela é. O governador Geraldo Alckmin já demonstrou isso com ações, com recursos, com orçamento para Campinas e para a região. Ultimamente, na última reunião de novembro, mais de 6 bilhões para esses anos. Então, o governador respeita a cidade. Com esse respeito que ele tem pela cidade, ele respeita o partido. E ele conversou comigo na condição e qualidade de presidente do PSDB. E foram essas as palavras dele. Agora, a decisão do PSDB em não tendo candidato, por decisão própria, pessoal, de grupo, do diretório, da executiva, em não tendo candidato, obviamente que nós temos que unir forças para um grupo que possa não só ajudar a cidade, como o Estado, como o Brasil. E o PSB, o partido PSB, que já na Assembleia Legislativa sempre deu apoio ao governador, o PSB, que o próprio Jonas Donizete, que é o candidato do PSB, foi líder de governo, obviamente que nós temos uma aproximação bastante interessante e saudável. Então, existe por parte do governador, eu tenho certeza disso, se o partido não lançar candidatura, certamente uma simpatia, e ver isso com alegria, de estarmos junto com um partido que esteja alinhado com o governo e com o Estado. Então isso é absolutamente natural, mas nunca houve por parte do Geraldo Alckmin qualquer movimento, qualquer fala, qualquer cobrança, qualquer pedido nessa direção. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você me pergunta, se primeiro nós não caímos e segundo, se com isso nós não conseguiríamos ganhar do Jonas. Isso. Primeiro que o PSDB não cai, não sendo candidato, acho que foi a primeira coisa que eu falei hoje. E segundo, eleição, o processo mostra, você ganha ou não ganha. Eu fui candidata em 96, com chances de ganhar de verdade, com pesquisa, e depois não ganhei, e quem ganhou na época foi o Dr. Chico Amaral, que assumiu a prefeitura de Campinas. O porquê, as razões, a gente pode debater 15 programas da CBN e a gente não termina esse debate. A eleição, ela está aí exatamente para passar para o eleitor o que um partido tem, o que uma coligação tem de proposta de governo, de programa, o que se pensa para a cidade, qual o perfil do candidato, qual o perfil do vice, para se compor junto com a população, ou ter com a credibilidade de depois na eleição ter os votos desses cidadãos, homens e mulheres, jovens, adultos, idosos, que tenham o direito de votar. Ganhar e perder uma eleição, Maciarelli, faz parte do processo. Sim, com Ninguém certeza. entra numa eleição para perder,
todo mundo que entra para ganhar a eleição, mas também ninguém entra com a certeza de que vai ganhar. A gente pode ganhar e pode não ganhar. Deputada, então é assim, com esse espírito que nós estamos junto com o PSB. Agora fechada essa questão com o deputado federal Jonas Donizete, PSB, agora começa a briga para saber quem vai ser o vice, né, deputada? Pois é, a política diz que primeiro é a arte de conversar, mas na política essa conversa às vezes fica acirrada e apimentada. E às vezes acaba também tendo divergências, enfim, dentro de um mesmo grupo, dentro de um mesmo partido, isso serve para todos os partidos. Nós vamos conversar a questão da vice, sim. Outro dia quiseram começar eu dar início a essa conversa, e eu, como presidente, disse que não aceito nenhuma conversa nesse momento. Por quê? Porque o partido acabou de decidir, tem 3 dias, foi na sexta-feira à noite, hoje é segunda. Eu ainda tenho a obrigação de levar todo esse momento que o PSDB viveu de mudança, de não lançar candidato para executivo estadual, para ter, obviamente, a anuência da executiva estadual, para depois, então, como presidente, assim me delegou a executiva estadual, com a aprovação do diretório, que, aliás, eu quero fazer aqui só uma correção, e é equívoco de informação. Pode falar. O ITV não votou contrariamente. O Antônio Vilela, o grupo não votou? Não. Tá. Nós temos 51 membros do diretório municipal e seus suplentes. Estavam lá quase todos, talvez 4 suplentes, se eu não estiver equivocado, eu preciso pegar a ata. Quase foi unânime. 3 pessoas apenas votaram contrariamente. Com as suas razões, que eu também respeito, suas ideias, suas defesas, está correto. Democracia é maravilhosa por isso. Mas não foi o ITV que votou contrariamente, só para explicar. Tá certo. Voltando à vice, o PSDB, nessa coligação, terá um papel preponderante, importante, não só do programa de governo, que esse é o papel mais importante de pensar ideias para a cidade, mas também efetivamente de estar compondo a chapa majoritária com o PSB. Com certeza. O nome nós vamos debater e discutir ao seu tempo. Não é o tempo agora é tempo de começar a organizar essa nova ideia, essa nova proposta, esse novo modelo. Ainda vem carnaval para a alegria do povo brasileiro, e nós somos brasileiros. E tem uma eleição ainda aí, né, deputada? E chegando não, em março, tem uma eleição direta ou indireta que o TRE ainda não definiu, né? Exatamente. E chegando em março, nós temos ainda o reinício de todo esse debate, somado essa nova eleição que Campinas terá de passar pela questão constitucional, pela saída do então prefeito Doutor Hélio, pelo seu Vilagre, enfim, a história que Campinas conhece, que eu não vou relatar novamente. Deputada, só para encerrar essa nossa entrevista, rapidamente, por exemplo, se o TRE definir por uma eleição direta, muda-se os planos, o Jonas sai, como é que fica? Os planos com o PSB, porque a nossa conversa, a nossa tarefa é para a eleição de outubro. Eu não posso responder por nenhum partido político que não seja o meu. Tá, não, então, sim. com o PSB ou com o deputado. É para outubro. Você tem que conversar, a nossa conversa é para outubro. Tá, alguma mudança de rumo, daí vai ter que sentar de novo. Os vereadores nossos já estão, nós fizemos uma reunião com os líderes do partido, com a bancada de vereadores, e foi aprovado e decidido, isso já está tomado como decisão final, de que os nossos vereadores têm a liberdade, não foi fechado questão, de votar segundo o momento em que isso acontecer, porque você vê quantas mudanças acontecem, já começou acontecendo agora. Então, segundo a avaliação deles, são eles que vão votar, eles estão na Câmara, eles participaram de todo o processo do ano passado, não foi um processo fácil, nem para eles, nem para a cidade, nem para os políticos da cidade, de todos os partidos. Então, nós eles têm essa credibilidade, eles têm essa autoridade para definir o seu voto. Certamente eles são muito democráticos, muito companheiros, muito amigos, e sempre nos reportam seus pensamentos, suas ações de forma natural, nem existe nenhuma cobrança. Então, para março, o PSDB não lança candidato e os nossos vereadores têm essa liberdade. Isso é para eleição indireta. Se for direta, uma eleição direta agora em março, aí que eu questiono, né? Então, se for direta, Guido, tem que começar a conversar comigo, eu mesma comigo, porque nem eu sei. Tá tão confuso, não, deputada? Olha, eu estou pensando, Maciarelli, eu e essa cidade, para a eleição de outubro, e eu como presidente de um partido político importante como o PSDB, respeitando todos os demais, logicamente, que também são importantes no processo democrático, eu não consegui ainda. Nós agora estamos pensando como trabalhar essa questão, fazendo a coligação com o PSB,
conversando com o deputado Jonas Donizete, tudo num começo. Imagina se eu tenho cabeça agora para pensar na eleição de março, que eu acho que é natural até o prefeito Pedro Serafim continuar, porque o tempo é exíguo, né? O tempo é curto. Nós temos agora, terminando março, começa os 3 meses do novo prefeito, depois 3 meses de eleição, os candidatos todos estarão voltados à campanha, todos, os partidos políticos, os pré-candidatos, todo mundo, e depois tem 3 meses para passar governo. Então, eu brinquei, mas é verdade, é um ano de quatro tempos, e 4 tempos são 3 meses, é tudo muito rápido. Tá certo. Deputada Célia Leão, queria agradecer muito a participação da senhora aqui na CBN. A gente vai conversar muito esse ano, viu, deputada? Vamos, se Deus quiser, e eu quero conversar muito. Com certeza, vamos debater bastante sobre política aqui. Um abraço, uma boa semana para a senhora e um bom dia. Obrigada para vocês também, parabéns aí pelo trabalho. Nos chames que estamos aqui todos à disposição. Obrigado, deputada Célia Leão, que é do PSDB e também presidente do Diretório Municipal do partido, que acenou aí com a vice-candidatura em outubro, na chapa aí encabeçada pelo deputado federal Jonas Donizete, que à tarde vai falar aqui na CBN Campinas.